Olá, pessoal! Então, a professora vai estar dando continuidade ao assunto de física do segundo ano com termologia. É muito interessante que termologia, ela já muda o foco. Antes nós estávamos vendo sobre luz, agora nós vamos ver sobre temperatura, calor, coisas afins. Então, o que estuda a termologia? Então, ela estuda o calor e os seus efeitos sobre os corpos. Pessoal, corpos, quando a gente fala, não é defunto, tá? Não é presunto. É qualquer coisa que tenha temperatura, seja ela fria, que é como a gente fala na nossa popular, que ela esteja com menor temperatura ou com maior temperatura, tá? E aí a gente entra num outro termo, temperatura. O que é temperatura, tá? Assim, por exemplo, como eu vou comprar 1 quilo de carne, 1 metro de tecido, tá? Eu faço uma medição. As escalas termométricas, que vocês vão estar vendo aqui também, elas fazem, então, a temperatura faz essa medição através dessas escalas, tá? Então, a temperatura é eu ter a medição do grau de agitação dessas moléculas, através de que instrumento? Dos termômetros. Então, é muito importante isso. Aí, nós temos, por exemplo, termômetros de mercúrio. Atualmente, o termômetro de mercúrio, ele é proibido no Brasil. Mercúrio é proibido de comercialização no Brasil. Então, esses termômetros, eles podem ser de álcool, infravermelho, eles são utilizados em mais diversos ambientes de trabalho, tá? Então, além disso, nós temos outro conceito, que é de calor. O que é esse calor, tá? É a energia térmica em trânsito de um corpo para o outro. Então, o que vai acontecer? Para ter energia térmica em trânsito de um corpo para o outro, nós vamos ter que ter diferença de temperatura. E aí nós chegamos num item bem interessante, equilíbrio térmico. Eu estou numa gangorra, tá? Com outra pessoa, aquele brinquedinho lá no parque. Nós vamos ficar em equilíbrio se nós dois tivermos aproximadamente o mesmo peso, tá? E aí, o que acontece? Dentro aqui do equilíbrio térmico, tá? Nós também vamos ter a mesma coisa. Equilíbrio, os dois, com o quê? Térmico, temperatura. Os dois com a mesma temperatura. Então, isso significa equilíbrio térmico. Só que é muito interessante a gente entender também, tá? Que isso é medido. Mas medido no quê? Tá? Como? Onde? E aí nós tínhamos num dado momento da história 19 escalas. O que é 19 escalas? 19 unidades medidas diferentes para medir temperatura. E aí a confusão era grande. Diferente, por exemplo, hoje que nós temos 1 metro, 1 quilograma, 1 hora, 1 minuto. Nesse momento da história era uma bagunça, tá? E aí nós temos 3 caras que tiveram muita contribuição dentro dessa área da física, que são o Anders Celsius, o Fahrenheit e o Kelvin, tá? O Fahrenheit, inclusive, ele inventou o termômetro e aperfeiçoou os termômetros, tá? Então, em homenagem a esses 3 caras, nós temos 3 escalas, tá? E aí, por exemplo, se eu tivesse 3 termômetros, tá? Determinando, tá? A temperatura, eles iam estar todos na mesma altura com temperaturas diferentes, tá? Esses 3 termômetros, essas 3 escalas, elas têm variações. Essas variações de ponto de fusão e de ebulição. O que acontece? A escala Anders Celsius, ela vai de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. A escala Fahrenheit, ela vai de 32 Fahrenheit a 202 Fahrenheit. E a escala Kelvin vai de 373 Kelvin a 273 Kelvin a 373 Kelvin. Só que a escala Kelvin, ela tem uma característica, ela é considerada uma escala absoluta. O que é absoluta? Como eu falei aqui do grau de agitação, o grau de agitação é quando as moléculas se agitam. Se ela está mais agitada, mais calor. Se estão menos agitada, menos calor. O que acontece? A escala de Celsius, quando ela está em 0, ainda tem agitação dessas moléculas. Na escala Fahrenheit, também, o 0, 32 é aqui o de baixo, e ela está em 0 Fahrenheit. Também tem grau de agitação. Diferentemente da escala, que é a escala Kelvin, tá? A escala Kelvin, ela tem o 0, praticamente movimento algum
das moléculas. Então, a escala Fahrenheit, quando nós temos zero Kelvin, esse grau de agitação, ela praticamente não existe. Então, ela é chamada de uma escala absoluta. Quer dizer que absolutamente não há agitação dessas moléculas, tá? Tá, a professora tá falando de escalas, termômetros e tal, em valores e tal. E aí, nós temos que entender que aqui na América do Sul, nos países da América do Sul, né, nós registramos nossas temperaturas em Celsius, tá? Eu sei que lá 20 graus Celsius vai estar um clima ameno. Eu sei que 40 graus Celsius vai estar calor. Eu sei que menos 1 grau Celsius vai estar muito frio. Mas, tá? Eu vou viajar para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos a escala não é a mesma, é em Fahrenheit, tá? E aí, por exemplo, vou viajar para o Japão. Lá na Ásia é o Kelvin. Como que eu vou saber a temperatura para poder me ambientar com a nossa que nós temos aqui, que é a Celsius? Por isso, nós temos a conversão dentro das escalas. Então, o que que acontece? Vamos dizer que eu vou viajar para os Estados Unidos, vou arrumar mala. E olho lá na previsão do tempo e diz que lá tá 104 graus Fahrenheit. E aí, por cargas d'água, eu vou levar que roupa? O que que eu levo? Um chinelinho havaiana, ou eu vou de pantufa, ou eu vou de sobretudo, vou de cachecol, de touca, luva. O que que eu faço? Então, o que que acontece? Para a gente saber isso, nós temos as conversões. Vale lembrar que essas fórmulas que a professora vai falar aqui, vocês têm todas nos exercícios para poder resolver, tá? Então, aqui, se eu quisesse converter esses 104 graus Fahrenheit que a professora falou em Celsius, para saber qual a temperatura, qual roupa que eu vou levar para chegar lá não dar problema, não dar PT, tá? Então, para mim transformar de Fahrenheit Celsius, eu tenho a fórmula aqui, C igual a F menos 32 dividido por 1,8. Aonde que eu vou substituir 104? Ali no lugar do F. Então, vai ficar C igual a 104 menos 32 dividido por 1,8. O que que acontece? Vou fazer a subtração desse valor, vai dar 72 menos, dividido por 1,8, vai dar 40 graus Celsius. Então, vai estar quente, 40 graus Celsius, vai estar fervendo o negócio. Então, vou levar roupas mais leves, tá? Agora, porém, se eu quisesse saber 25 graus Celsius em Fahrenheit, lá, para saber qual a temperatura que ia estar registrando lá, qual numericamente falando. Então, vai ser F igual a C vezes 1,8, lembrando que esse pontinho é vezes 1,8 mais 32. Então, vai ficar F igual a 25 vezes 1,8 mais 32. Matematicamente, primeiro eu vou multiplicar esse 25 vezes 1,8. Vai dar quanto? 45 mais 32. E eu vou somar 45 mais 32, vai dar 77F. Então, quer dizer que 25 graus Celsius aqui corresponde a 77 graus Fahrenheit lá. Tá. Mas se eu quiser transformar de F para cá, é uma fórmula um tanto quanto maior do que essas duas anteriormente, tá? Então, eu vou substituir lá. Eu coloquei, ó, 392F em K. Eu vou substituir lá. Então, vai ficar 392 menos 32, fecha parênteses, vezes 5, mais 273, dividido por 9. Então, tem várias operações matemáticas envolvidas aqui. Então, primeiro eu vou fazer o que está dentro do parêntese, que é a regrinha principal. Então, vai ficar 360 multiplicado por 5, dividido por 9, mais 273. Kelvin igual 360 vezes 5 vai dar 1.800. 1.800 dividido por 9 mais 273. Vai ficar 200 mais 273, que é igual a 473 Kelvin. Tá? Então, vai ser 392 Fahrenheit, 473 Kelvin. Agora, se eu quero transformar de Celsius em Kelvin, tá?
de Celsius em Kelvin é a fórmula mais curtinha que tem. É só somar mais 273. Então, eu vou substituir o 200 mais 273, que vai corresponder a 473 Kelvin, tá? Agora, porém, se eu quiser transformar de Kelvin em Fahrenheit, o contrário desse aqui, a fórmula também é maior zona, tá? Diferente da outra que é pequenininha. O que que acontece? Ó lá, eu vou substituir aonde? O 373 Kelvin, tá? Então, vai ficar F igual a 373 menos 273 multiplicado por 9 dividido por 5 mais 32. Matematicamente, agora eu vou resolver a parte matemática. Eu vou ter que fazer o quê? Diminuir primeiro o que está dentro do parênteses. Diminuindo vai dar 100. E quem eu não resolvo, eu baixo, tá? O restante eu tenho que ir baixando. Vezes 9 dividido por 5 mais 32. 100 vezes 9 vai dar quanto? 900. 900 dividido por 5 mais 32. 900 dividido por 5, lembrando que essa barrinha aqui significa uma divisão, vai dar 180. 180 mais 32 vai dar 212 graus Fahrenheit, tá? Aí, se eu quiser transformar de outra escala, de Kelvin para Celsius, também, a fórmula é curtinha, tá? Antes eu somei, eu vou fazer o quê? O inverso da subtração. Da adição, desculpa, a subtração. Então, vai ficar Celsius igual a 500 menos 273. Celsius igual a 227 graus Celsius. Então, basicamente, o que vocês vão precisar está aqui para vocês conseguirem fazer o resumo da aula 2, lá que vocês têm na apostila. Espero que todos fiquem bem e até a próxima.